Olá, tudo na paz de Jesus com você? Com vocês, né? Eu falo você porque geralmente a pessoa assiste sozinho o vídeo, né? E aliás, não precisa assistir o vídeo, né? Vocês podem ouvir o áudio, né? Enquanto vai fazendo alguma coisa, prestando atenção. Ou então se está chateado, deprimido, coloca aí num tom audível, perto da orelha. Se não consegue dormir, também coloca para ouvir. Porque a palavra de Deus vai te dar calma, você vai dormir e repousar. Não tem problema que durma durante a reflexão. O seu espírito vai captar a mensagem, mas mesmo assim, depois você vai ouvir mais vezes, né? Eu recomendo ouvir 2, 3 vezes, porque o Espírito Santo ele é dinâmico, né? Se você insiste em ouvir ele, quando você vê na primeira vez, você vê uma coisa, na segunda outra, na terceira outra. E também o próprio apóstolo São Pedro disse, né? Vós sois estar do entendimento, né? Então a gente deve repetir algumas coisas para gravar na nossa mente. Até Deus fala para a gente ler as leis dele, os mandamentos dele várias vezes para decorar. Ele falava decor. Decor, o que é decor? Decoração, vai gravar no coração, né? Meditar na palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos cura, nos liberta, nos salva. O Tiago sempre cita essa passagem, né? 1, 21, 22, ele diz: tirai do vosso coração toda a malícia, né? Prestai atenção a essa palavra que pode salvar as vossas almas, né? Tiago 1, 21, 22, né? Em Hebreus 4, 6, aliás, Hebreus 6, 12. Acho que toda vez eu me confundo, já vou dar uma olhadinha aqui. 4, 6, 12 diz assim, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e como uma espada de 2 gumes vai à divisão da medula, dos ossos da alma e do espírito. E tudo é nu e descoberto diante daquele a quem devemos prestar conta, né? E o apóstolo Santiago diz, prestai atenção a essa palavra que pode salvar as vossas almas, né? Então é isso, gente. Bom dia a todos vocês, né? Bom dia a todos nós. Que nós temos um ano de crescimento espiritual, um ano abençoado por Deus, né? Que nós, acima de prosperidade material, que nós tenhamos prosperidade espiritual, que dura até a vida eterna, como disse o Senhor Jesus, né? Alimentai-vos dessa palavra, alimentai-vos do meu corpo e sangue, desse alimento que dura até a vida eterna, né? E esse alimento também começa na palavra de Deus, né? E depois no seu corpo e sangue, porque a palavra de Deus é o verbo encarnado, é Jesus encarnado. E você fala, mas não tem mais chance para mim, Jonas, eu estou afundado e tal. Isso é coisa do diabo. Dúvida, tira da tua cabeça toda dúvida. Deus te criou, você acha que um Deus todo-poderoso, você é como se fosse um filhotinho, um gatinho perto de Deus, seja de 90, de 100 anos. Diante de Deus é como se fosse um bebezinho de, sei lá, 6 meses, 7 meses. E ele te ama, e ele vai querer fazer o mal. Que pai que só se for doente da cabeça, ou sociopata, ou endemoniado, né? Para bater num nenê de 7 meses de idade, né? Mesmo que ele feda, faça os fedorzinhos dele, mesmo que ele vomite, mesmo que ele pirrasse para mamar, que chore, o pai não vai espancar, né? Então Deus nos vê assim, ele nos ama de todo o coração. Aí você fala, mas não tem mais jeito para mim, né? Que não sei o que, tem jeito para tudo. Diante de Jesus tem jeito. Aliás, eu já tenho um ditado humano que a gente fala, tem jeito para tudo, só não tem para a morte, né? Mas para Jesus tem até para a morte. E se vocês falarem, Jonas, você repete muitas coisas. É lógico que nós somos tardos, demora a entrar no nosso coração, tomar posse da palavra. Pra você ter uma ideia, eu até hoje tem coisa ainda que não entrou totalmente no meu coração na palavra de Deus, mas muitas coisas têm entrado no meu coração. E quando entra a palavra de Deus no coração da gente, ela funciona. Ela muda a nossa vida. A palavra de Deus tem esse poder de mudar a nossa vida. E algumas coisas na minha vida mudou radicalmente. Fui curado de algumas coisas. Aliás, eu tive uma impressão uma vez, eu estava na oração, na missa, tinha recebido o corpo e o sangue de Cristo, né? E estava de joelho e veio no meu espírito que eu tinha sido curado de 16 doenças. Ah, mas você tinha essas doenças físicas todas, Jonas? Talvez algumas dessas 16 sejam físicas. Outras são emocionais, espirituais. E Deus cura, que são muitas, né? Nas emoções. Nós somos um universo. O ser humano é uma cidadela, como diz Jesus, né? Tem várias dimensões da nossa vida emocional, né? E outro dia a gente entra nesse assunto, que senão vai ficar muito grande o nosso vídeo, né? Vamos fazer nossa oração e depois vamos meditar o evangelho de hoje.
Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, por esse dia, mais um dia de vida que o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de fazer o bem sem ver a quem, Senhor Jesus, de praticar as boas obras que de antemão o Senhor preparou para que nós praticássemos, para que depois no dia da nossa ressurreição, ou no dia da nossa morte, no dia do nosso encontro contigo, no dia do nosso julgamento, Senhor, o Senhor, depois do julgamento, o Senhor nos dá, além de nós irmos para o céu ao teu lado, Senhor, num mundo magnífico, maravilhoso, como diz a música Wonderful World, né? Nesse mundo maravilhoso, o Senhor ainda vai nos dar essa diferencial para cada ser humano, conforme a sua obra, conforme o bem que fez, essa coroa de glória que o Senhor tem preparado para cada um, Senhor. O Senhor, tu bem sabe, Senhor Jesus, que não me interessa, às vezes tem gente que fica esperando, eu vou receber meu galardão, minha coroa, isso, aquilo, outro no céu. Meu galardão que eu quero é estar ao teu lado, Senhor Jesus, poder te abraçar, poder conhecer a tua criação, ter o amor sobrenatural, esse é o presente que eu quero, Senhor. Ter a fé sobrenatural, a sabedoria sobrenatural, esses são os presentes que quero de ti, Senhor. Não me importa, galardão, mas o que o Senhor me der, eu aceito de bom coração e vou te agradecer, Senhor. E eu peço a ti, meu Senhor Jesus, que nessa explanação, nessa reflexão da tua palavra, tu és a palavra encarnada, Senhor Jesus. Que junto com essa palavra vá o teu Espírito, Senhor. Vá o poder do Espírito Santo, o fogo do alto. Vá a tua força, Senhor, o teu amor, Jesus, tocando essa casa, essa família, essa pessoa que está ouvindo. Que ela sinta paz, Senhor, que vá o sopro do teu Espírito, repelindo todo demônio, toda treva, todo pensamento negativo, pessimista, Senhor Jesus. Que saia da vida dessa pessoa, Senhor. Que ela venha ter alegria e viver, sempre com otimismo e sempre resolvendo. Aconteceu um problema? Amém, vamos resolver, ver o que eu posso fazer. O que eu não posso, fica na mão de Deus. Nu vim ao mundo, nu voltarei, louvado seja Deus, né? Já estamos no lucro, Senhor, porque existimos, porque temos nossa mente, nossa consciência, Senhor, temos a nossa alma, e o Senhor deu o teu sangue na cruz, Jesus, para que nós tivéssemos a vida eterna. Como diz em Apocalipse 13, eu vi uma grande multidão, né? Elas vieram da grande tribulação, vestidas de vestes brancas, com palmas na mão, e elas cantavam um hino novo ao Cordeiro, e elas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim é, Senhor. E além disso, o Senhor vai nos dar depois um corpo glorificado, um corpo sutil, perfeito, que não morre. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Amém. Bom, gente, vamos para a palavra de Deus e tome posse da oração. Com o tempo eu vou ver se faço uns vídeos, né, com orações, né? Porque o que importa é a oração. A gente, tudo bem que a gente fala tudo, mas é o ensino e oração. O Senhor Jesus fazia oração? Quem sou eu? Um trapo sujo, não vou falar a vocês, porque uma vez eu falei, quem somos nós? Daí minha esposa fala, fale por si só. Eu falei, Jesus, queima nós todos, empurra o mundo para cima do sol e torra nós todos, Jesus, né? Porque eu comecei a ver o negócio do inferno, as almas que se perdem, a maldade dos homens, senti uma gastura no meu coração, aí eu falei de madrugada, Jesus, eu sei que o Senhor é todo poderoso, empurra com a tua mão a terra para dentro do sol e queima nós tudo logo. Minha esposa estava do lado falando, fale por si só. Tá certo ela. Mas então vamos lá, o Evangelho, lembrando, gente, vocês estão vendo aqui atrás a árvore de Natal, fiz questão de pôr as luzinhas, a luz representa Jesus, a bola, os planetas, o mundo, o universo, a criação de Deus circular, a bola onde reside Deus, no círculo de luz, onde reside a Trindade, né? As luzinhas representam nós, em primeiro momento a luz é Jesus, né? Depois as luzinhas representam cada um de nós que procura Deus, né? Porque as pessoas que repelem a Deus acabam indo para o inferno, então em vez de luz se transforma em trevas, né? Vai para o reino de Satanás, daí infelizmente é triste, lamentável. Mas aqueles que estão em Jesus é essa luz aí piscando aí atrás, tá vendo essas luzinhas? E Deus é o sol. Nós somos essas luzinhas fracas aí. E Jesus é o sol, né? Por isso que nós comemoramos o Natal no dia 25, né? Não é o dia exato que Jesus nasceu, a gente sabe disso. Os evangélicos ficam se apegando a essas coisas para brigar, para dividir, né? E o diabo usa a estratégia da guerra, né? A arte da guerra do chinês, né? Dividir para conquistar, né? Então ele divide os cristãos para ficar mais fácil de derrubar, né? Se os cristãos se unissem, mudava o mundo, né? Os cristãos verdadeiros, né? Não os meia-boca, os mornos, né? Então nós somos essas luzinhas aí, e Deus é sol. Então nós comemoramos o dia do Deus Sol, que era o Deus Sol pagão lá que eles comemoravam, né? No solstício lá no hemisfério norte, né? O solstício de inverno. Mas nós
o verdadeiro Deus Sol, o verdadeiro Sol, o Senhor Jesus. E foi até bom ter posto o nascimento de Jesus nesse dia, porque eles usavam para usurpado, né? Um deus pagão, que na realidade era um demônio, um anjo caído, rebelado, né? Tem vários, né? Vamos lá, João, eu vou pegar meu binóculo para a gente ver aqui no João 1, Evangelho, né? De Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Do 1, aliás, capítulo 1, versículo do 19 ao 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez essa declaração, né? O próprio João Batista, né? Sem hesitar: eu não sou o Cristo, não sou ungido ou o Messias prometido. Aí eles perguntaram: mas quem és tu? Os fariseus e saduceus que estavam perguntando. Perguntaram-lhe: és tu Elias? Disse ele: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Você vê, na realidade, o João Batista, a humildade dele hoje em dia, tem gente aí protestante, ou pessoas que inventam, descobrem a roda, faz o que Calvino, Lutero fez lá 1500 anos atrás, na divisão da igreja, né? Em vez de denunciar os erros e ficar lá dentro da igreja, não, saiu, montou a igreja dele, o Calvino, Lutero, de onde saiu os protestantes, aí foi picando a igreja de Cristo em milhares, né? Agora só Deus para saber aonde realmente está sendo a igreja de verdade ou não. Eu andei vendo na internet esses dias os absurdos de igrejas que surgem aí dizendo-se evangélico ou protestante, e que lá eles se dizem: eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou bispo e tal, e inventam um monte de título, e eles mesmos se sagram por eles mesmos, né? São terras sem raiz, ilhas flutuantes, né, como o do Avatar. Não tem chão, não tem lastro, não tem o segmento dos apóstolos, né? É da cabeça deles, aí se sagram, dizem apóstolo aqui, o contrário, João Batista, ele podia se encaixar em todos esses, menos no Messias, né? Apesar que estava ungido, né? Cristo é ungido, né? Messias também, né? Mas havia um Messias prometido, né? O Senhor, o descendente de Davi que governaria. Então ele se encaixa em quase tudo aqui, o João Batista, e ele disse: não sou isso, não sou nada disso. Aí: és tu profetas? Não. Perguntaram de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Que clama no deserto, né? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está lá em Isaías 43, depois vocês pegam aí para ver. Isaías 43, Isaías escreveu isso 700 anos antes de João Batista vir ao mundo, para ver que esse profeta realmente era inspirado pelo Espírito Santo. Quem pode falar uma coisa com 700 anos de antecedência, né? E acontecer exatamente como falou. Alguns dos emissários eram os fariseus que Jesus chamou de sepulcros caiados, de hipócritas, né? É forte o que Jesus falou para eles, né? E continuaram a perguntar-lhe: como, pois, você batiza se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? E João respondeu: eu batizo com água, que era um batismo de arrependimento, só que os evangélicos confundem batismo de arrependimento com batismo para inserir dentro da aliança. Por isso que a igreja católica batiza a criança pequena e depois tem a crisma quando cresce, né? Que é a confirmação, e tem a confissão dos pecados, que é arrependimento. Mas o batismo é para inserir na aliança, na nova aliança, né? No sangue do Cordeiro, né? Por isso que não precisa mergulhar, já pode só despejar água sobre a fronte, né? Como é feito na igreja católica, e batizar a criança. Porque os pais têm autoridade espiritual sobre os filhos. E ele fala: eu insiro meu filho nessa aliança. Se depois ele quiser sair, o problema é dele. Mas já insere o filho na aliança, no sangue de Jesus, né? Na salvação, nova e eterna aliança, né? Então João Batista fazia o batismo do arrependimento, que seria a confissão nossa hoje. Tanto é que vocês vão ver aqui que as pessoas lá, às vezes os evangélicos falam: ele vai confessar com o padre, é homem igual eu, ppp. Apesar que tem igrejas hoje mais antigas, protestantes, que eles têm o tipo que eles falam aconselhamento lá, né, no escritório deles, e a pessoa faz uma espécie de confissão lá e eles nem enxergam isso, né? E aqui, por exemplo, eles confessavam para João Batista os seus pecados. Pode ler aí. E Jesus, depois, no final aqui mesmo do Evangelho de João,
No final ele diz assim, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Soprou sobre ele o Espírito Santo e falou isso. A quem vocês reterem, os seus pecados serão retidos. Então paremos de ser divisão, arrumar. As pessoas ficam procurando jeito de dividir. Vamos procurar jeito de unir dentro da palavra de Deus, dentro da sã doutrina. A Igreja Católica tem 2000 anos. Teve muito erro por causa de pessoas, mas não da igreja. A igreja é una, santa. E tanto é que nós temos um só credo, um só batismo, uma só voz em todo mundo, a Igreja Católica, apesar do diabo estar lutando para derrubar ela, pôr heresia aqui e ali, mas ela não vai cair. Ela é o tronco. Eu estava meditando hoje que a nossa igreja, a igreja, né, católica, apostólica, romana, cristã, no segmento dos apóstolos, ela tem aquela mesma liturgia no mundo inteiro, né? As evangélicas não, as protestantes é um falando uma coisa, outro falando outra e tal, é aquela picação, aquela divisão de tudo. Cada um pega o seu assunto do dia e fala o que quer ali, acabou, e não tem aquele segmento, e cada um quer fazer as coisas de acordo com a sua cabeça. Eu estava vendo hoje, nossa, é uma coisa esquisita, viu? Eu não digo que não tenha pessoas sérias, tem pessoas sérias lá também, né? Mas que Deus, o Espírito Santo, os ilumine, né? Para parar com essas picuinhas e ficar tirando pedra num e no outro, tirando pedra na Igreja Católica, os que são mais sérios, né? Os que são avacalhados nem adianta, isso aí vai extinguir na perseguição que vai ter, vai acabar com toda essa igreja errada que parece boteco, né? Que de igreja de Jesus não tem nada mais. Tem uns, inclusive, que são, como dizia um outro aí, crentes possessos, né? As coisas que eles fazem de rodar, de gira, dessas coisas, não é bem cristão aquilo lá, não. Então vamos continuar aqui, eu já me distraí, já está ficando grande o vídeo, não gosto, porque o pessoal é meio enjoado. Não é meio enjoado, as pessoas hoje em dia não tem mais tempo, né? Não é todos, né? Eu quando uma explanação, um vídeo tá bom, eu queria mais, ouvir mais, escuto mesmo, tenho paciência, põe lá, escuto. Mas essas distrações do mundo que o maligno está fazendo aí, dessas coisinhas curtinhas, rápidas, as pessoas não estão tendo tempo de ouvir as coisas, não estão tendo paciência, né? Como dizia meu irmão, às vezes ele dá uma sacada muito sábia. Ele falou assim para mim, não tem tempo, é? Tempo é questão de opção. O que você acha importante, você arruma tempo. E é bem verdade. E o que é mais importante do que a salvação da nossa alma, hein? O que é mais importante? Para onde vai a tua alma? Então diz assim, vamos lá. Então, quem és tu, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quer dizer, ele é o mensageiro, o emissário, ele é anjo, é o mensageiro. E alguns dos emissários eram fariseus, né? Os sepulcros caídos. Continuaram a perguntar-lhe, como, pois, batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim. Eu não sou digno dele desatar a correia do calçado. E ele diz assim, e ele vos batizará no outro evangelho. Né? Você procura, tem os 4 evangelhos, cita sobre isso. Né? Marcos, Mateus, 3 evangelhos, João, os 4 evangelhos cita essa passagem. E um complementa o outro. Né? Ele diz assim, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. O Espírito Santo e com fogo. Né? Então é isso que nós temos que buscar, esse batismo do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo nós devemos buscar, para sermos cheios do Espírito Santo, para termos a força do alto para vencer o mundo. Em Jesus Cristo, no nome dele, sermos batizados com fogo do alto, com o Espírito Santo. Amém? E esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. E tem mais um detalhe aí que no outro evangelho a gente vê também, que diz assim, quando ele saiu do rio Jordão, Jesus, e João diz que viu descer sobre Jesus o Espírito Santo em forma de pombinho branco, e uma voz falou assim, esse é o meu filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição. E muitos que estavam ali ouviu, alguns disseram que era trovão, outros falaram que era um anjo que disse e tal, porque estava cheio de gente. Tá bom, gente? Então vamos refletir, meditar. Escolha que lado que você quer ficar. Jesus não dificulta a entrada no céu. Se você obedecer, procurar mudar os seus maus hábitos, tirar os seus erros, suas picuinhas, seus rancor, perdoar as pessoas, perdoar todo mundo, pedir perdão, né?
confessar os seus pecados, né? E falar: Jesus, Tu és o meu Senhor, meu Salvador, eu consagro a Ti o meu ano, Senhor. É isso que Jesus quer, que você fale de coração com Ele, que você se entregue a Ele, se renda, que você se renda. E Ele vai trabalhar, Ele já pagou o preço dos seus pecados. Ah, mas eu tenho pecado. Todo mundo tem, nós lutamos contra os nossos pecados. Mas aquilo que a gente não pode, a gente passa no sangue do Cordeiro. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Não é isso que fala Apocalipse 3? Uma multidão que não podia se contar. Então não vai atrás desses sectários aí e falar: nós vamos ser salvos, que nós fazemos assim. Nós rezamos de ponta cabeça, então só nós vamos ser salvos. Não vai nessa onda, não. Jesus resumiu a salvação à perfeição em 3 mandamentos, que é 2, mas é 3. Ele falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e o próximo como a ti mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, gente, até a próxima. E bom ano novo para nós todos. Que nós realmente nesse ano venhamos ser felizes, procurar ser felizes, limpando o nosso coração, tirando toda a carga das nossas costas, perdoando. Aí você fala assim: Jesus, Jonas, como é que eu posso? Ou para Jesus, né? Você conversando com ele. Como é que eu posso perdoar se eu estou cheio de raiva, se essa pessoa me deve, se isso, aquilo, outro, me prejudicou naquilo outro? Ué, Jesus não perdoou tudo os teus pecados? Também não perdoa? E aí você fala: mas como é que eu posso se eu estou com raiva, com ódio? Você de boca, de livre vontade, perdão é vontade, é decisão, não é sentimento. Esse é o problema, é misturar os dois. Aí você fala de boca: Jesus, eu perdoo esse miserável, esse desgraçado, essa desgraçada. Às vezes a gente fala assim por causa da raiva que a pessoa está, né? Fala: eu perdoo, Senhor, mas limpa o meu coração, cura os meus sentimentos, eu perdoo. Aí você pensa: mas a pessoa vai ficar impune? Não, senhor. Não, senhora. Você perdoou, mas quando você perdoa, o que você faz? Você passa essa dívida que a pessoa tem com você para as mãos do Senhor Jesus. Se essa pessoa não se arrepender, vai pagar caríssimo, né? Jesus sabe trabalhar, como ele falou de Paulo. Vocês vão ver o que ele vai penar, porque Paulo tinha feito umas maldades. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o apóstolo São Paulo estava lá, o Saulo na época, né? Dando positivo para os caras que apedrejavam o Estevão. Né? E Jesus falou, aí eles falaram: mas não é justo, esse cara persegue todo mundo, em todo canto ele está perseguindo. Quando mataram Estevão, ele estava lá dando ok. Aí Jesus falou: vocês não viram nada do que ele vai penar. Então eles tinham que perdoar ele, e ele pagou na carne, o apóstolo São Paulo. Vocês veem quanto sofrimento ele sofreu, surra. 3 vezes tentaram matar ele, apedrejaram, naufragou no mar, foi chicoteado, foi acorrentado, foi preso, apedrejaram ele, jogaram lá no meio do lixo, no monturo, fora da cidade. Aconteceu muita coisa com ele, ficou cego, né? Então, se vocês verem, ele pagou na carne o preço do pecado dele. Então a pessoa não fica impune. Você passa a sua dívida para as mãos, a dívida da pessoa para as mãos de Jesus, e você fica livre. Eu falo isso por quê? Porque eu fiz isso na minha vida. Falei para o Senhor Jesus: eu não vou passar para os outros, Jesus, o que eu não pratico. Não gosto de ser falso, não. Se não funcionar para mim, não vou passar para os outros, não. Não vou ficar com churumelo. E Jesus tem honrado isso. Ele tem feito as coisas, tem mostrado para mim. E eu perdoei, eu passei a borracha, perdoei todo mundo. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Aí já falei demais de novo, mas tá bom. Aquele que tem ouvido, que escute, que ouça, né? A paz. Fiquem com a paz.